Vamos ver. Gente, vão me avisando aí como é que tá o áudio. Eu acho que o áudio fica ruim quando entra alguém. Vamos esperar que a Amanda virar pra falar com a gente. É, parece que tá melhor. Vamos ver quando entrar a Amanda aqui. Porque quando eu comecei, que a Renata ainda não tinha entrado, também não tava dando eco, não. Eu não sei o que pode ser. Tá, vamos ver. Amanda, tá aí? Vamos vendo aqui, gente. Então, ó, enquanto a Amanda não chega, tô tentando mandar um convite, mas ela tem que ela tem que estar online para eu poder mandar o convite para ela. Então, vamos aguardar ela entrar aí, porque a ideia é que agora a gente tem uma parte com a Amanda e depois, se der tempo, a gente faz de novo uma retomada com a Renata. Nós tentamos dividir mais ou menos, mas acaba que uma hora parece que é muito, mas é pouco, né? E a ideia seria a gente distribuir de forma mais ou menos equitativa essa participação de cada uma, tá? Mas então, a ideia, assim, quando eu digo que o diálogo tem um papel preponderante no filme, é porque de fato eu acho que o diálogo é o grande fio condutor para a gente pensar na possibilidade de uma retomada das autenticidades desse casal. A sensação que a gente tem é de que o personagem do Adam Drive, que é o Charlie, é como se ele não tivesse um problema. Ele é muito dono de si, ele é muito cheio ah, de autoridade para falar das coisas. Mas é interessante porque a gente vai vendo que no momento em que ele, lá depois no finalzinho, em que ele é confrontado e que o filho olhe para ele, a gente percebe que é como se ele tivesse se vendo pelos olhos do outro de uma forma desarmada. Oi, Oi, Amanda. Vamos boa ver. tarde, Larissa, boa Tudo tarde, bem? gente. Parece que Mas o áudio parece que agora não tá dando resolveu, eco né, mais não. Larissa? Pelo menos É, pra mim não tá. não, eu também estava ouvindo, estava horrível, porque se eu colocasse o fone, aí que ficava horrível, porque fica dentro da... Intensifica mais, parece, né? Fica pior mesmo. Uhum. Mas Então, boa Amanda, tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda, né? Mais uma integrante aí do Instituto Veros. Eu e as meninas estamos aí nesse projeto de fazer esse movimento da Gestalt terapia aqui em Uberlândia, na região. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, nesse momento aí que a gente vai trocar e continuar debatendo um pouquinho aqui sobre o filme. isso, e também depois nós mesmos vamos fazendo os ajustamentos criativos necessários para a gente melhorar na Exatamente, a próxima. primeira, né, gente? Aí a gente vai Uhum. aprendendo e pegando o jeito e entendendo a melhor maneira. Até nessa questão dessa dinâmica, a gente ficou pensando em como fazer isso para nós três participarmos ao mesmo tempo, né? E aí a gente chegou a essa conclusão de dividir um pouco o tempo, tendo uma mediadora e a gente vai entrando, mas a gente vai encontrando maneiras e vai se ajustando da melhor Vai, forma. E vai. vocês também vão dando um feedback aí do que vocês acham, o que tá legal, de sugestões, né? A gente vai aprendendo e fazendo isso tudo juntos. Sim, exatamente. Então, Amanda, fala um pouquinho, o que que te chamou mais atenção, assim, no filme? Para onde você foi olhando? Por onde você foi olhando para ele? Então, até pegando um gancho nisso que vocês já estavam falando, assim, né, desse processo dos personagens e até pensando no processo da questão do divórcio, né, da dificuldade que eu percebi neles, assim, de encararem o divórcio como tal,
né, de se apropriarem de nós temos um problema, nós não estamos bem, a gente precisa lidar com isso, né? E aí a Nicole, de uma forma muito fragilizada, eu vejo nela muito uma falta de autossuporte, sabe? Apesar que ela faz esse movimento de começar a se queixar, ela ainda tem muita dificuldade de fazer esse movimento de eu não quero, de se afirmar, de apontar o que, que não está legal, né, a questão até que você trouxe, mas do diálogo, ela não consegue se expressar, ela não consegue se colocar nessa relação. E aí, ela não conseguindo fazer isso por ela, eu vejo que ela usa muito também de um heterossuporte, que é o que a gente fala da Gestalt, né? O autossuporte é os recursos internos que a pessoa tem dela mesma lidar com uma situação. E o heterossuporte é quando ela não consegue fazer isso, ela usa do meio, ela usa de outras pessoas. Isso. Tanto que ela usa a irmã para entregar a intimação para ele. As coisas que ela não consegue falar, como eu não quero voltar para Nova York, ela coloca a advogada para falar, ela usa da advogada, ela usa da irmã. Então, ela faz esse uso desse heterossuporte, porque ela, no começo ela não tem. Né? E eu vejo que ela vai desenvolvendo no decorrer. Sim, eu acho que ela volta para Los Angeles para buscar esse heterossuporte. Exatamente. E a gente vai vendo, né? Se você pega o sistema familiar, a gente vai vendo que a mãe não é alguém que deu heterossuporte. Não dá suporte nenhum para ela. Não faz naquele momento ali. Ela gosta mais do Charlie, parece que ela deixa isso muito claro, tipo, não, eu tenho uma relação independente com os meus ex-genros, e eu e o Charlie nos amamos. Mas ela não diz isso para a própria filha, né? Ela faz uma cobrança. Então a gente vai entendendo que essa dificuldade que a Nicole tem pode ter muito a ver, eu acho que o filme tenta fazer uma alusão a isso, pode ter muito a ver com a falta de mãe. Exatamente. E até a advogada, né, ela, apesar dela lá mais no desenrolar e no final do filme, ela ter uma postura muito egotista, eu vejo que ela é uma das primeiras pessoas que confirma e reconhece a Nicole. Do jeito dela, muito sedutor, mas assim, ela acolhe, né? Ela dá a voz, tanto que a Nicole, né, aquela cena delas lá no escritório, ela chega toda acuada, toda, né, toda assim, e aí essa advogada vai acolhendo e dando um suporte, uma confirmação no tudo que ela está vivendo tão forte, que ela vai se soltando, aí ela anda lá no escritório, vai lá, pega um biscoitinho, toma um chá, vai no banheiro, ela vai se soltando, porque ali ela é acolhida. Né? Quer dizer, eu acho que ali, pelo menos a gente tem uma sensação, acho que a direção quis mostrar isso, é como se a Nicole tivesse conseguindo fazer enunciações sobre o próprio desejo a partir daquele encontro com o advogado. Sim. Né? Foi o que fortaleceu ela. Isso, e que a advogada desce do papel de advogada para conversar com a Nicole como alguém humano. Isso, tanto que ela tira o sapato, né? Acho legal aquela cena que ela tira o sapato e vai lá e senta do lado dela, tipo assim, tô aqui com você. Isso, e tem um abraço, né? Que não é uma coisa também tão comum na cultura estadunidense, a gente não vê tanto abraço assim, mas a advogada reconhece, abraça, a Nicole chora. Então, nesse momento tem um encontro consigo. Eu acho que depois a coisa vai ficando desumanizada de novo, que aí é a disputa do sistema com o sistema, né? Isso. E é do próprio decorrer do processo também, porque os advogados entram nessa coisa da disputa e quando a Nicole começa a se autoafirmar e a se colocar, isso não tá legal, eu não vou voltar, eu quero isso, vamos fazer desse jeito. Aí o Charles tem uma reação, né? Uma reação porque ele está acostumado a ele ser o dominante ali nessa relação. E aí começa uma briga, né? Aí o processo se torna uma competição realmente, assim. Eles tentam num primeiro momento falar que não, tá tudo bem, é tudo amigável, eles conseguem resolver de uma forma tranquila, mas a coisa vai se desenrolando para uma disputa em que até o próprio filho entra nessa como um instrumento da disputa, aquela coisa, ele é meu, ele é seu. Gente, eu fiquei com dó do menininho. É muito sério. O menininho me parece muito infantilizado, inclusive. Eu sei que ele é pequeno,
mas ali ele é transformado em alguém menor ainda, é uma sensação Uhum. que eu tive, né? E, no entanto, o menino, em alguns momentos em que ele consegue falar, ele dá altos toques. Como que a Renata apontou, do menino tá lá brincando e fala, ah, você não me pegou. Né? Em outros momentos ele vai dizer, eu gosto mais de Los Angeles, porque em Los Angeles eu tenho amigos que não são chatos. Né? Então, o menino, quando ele consegue falar, quando a voz dele é ouvida de alguma maneira, a gente percebe que ele está sacando, que ele é uma parte integrada ao sistema, mas Uhum. só que o sistema tenta alijar ele e transformar ele numa ferramenta, num instrumento de manobra ali, né? Exatamente. E isso é algo, né, Larissa, que acontece muito em processos de divórcio. Os pais assumem essa postura de inimigos e os filhos ficam ali no meio e às vezes são usados mesmo como objetos para atingir a outra parte. Uma questão de uma disputa muito forte. Mas você falando do menino, ele tem essa coisa infantilizada, mas eu também acho legal que ele tem uns momentos de awareness e assim e de um ajustamento maior do que os próprios adultos, né? Quando ele vai percebendo que está tendo essa separação, ele mesmo fala. Tem uma cena que ele fala, a Nicole fala para o Charlie que ele pediu um outro, acho que era tipo uma almofadinha que ele tinha, um objeto que ele tinha que ele gostava muito, e aí ela comprou outro. Aí o pai fala assim, mas ele permitiu isso? Ele aceitou? Foi ele que sugeriu. Então ele vai vendo que a dinâmica é da separação e ele vai se ajustando e vai falando, Ele faz vai isso, acreditando. quero ficar aqui, quero ficar ali, isso é bom para mim. Às vezes eu acho que ele é um dos mais conscientes de si e que consegue expressar isso da maneira dele nesse sistema, É né? verdade. Eu acho que o menino tem muito mais facilidade, talvez exatamente por essa questão que a gente estava conversando agora há pouco, do filme trazer uma representação de como a introjeção ela pode ser nociva. O menino, como não tem ainda um processo de introjeção instalado, ele lida com muito mais fluidez, né? E os Uhum, pais têm muito medo, às vezes, do sofrimento que o divórcio pode causar para os filhos, mas eles se esquecem de que o casamento também pode causar sofrimento, exatamente. né? De que o estar junto em algumas condições, em ver os pais juntos em condições que são de hostilidade ou de infelicidade, pode ser nocivo para o filho. Eu me lembro, eu sou filha de pais separados, quando meus pais se separaram, a princípio eu tive uma sensação de estranhamento e depois eu senti alívio, porque Uhum. já era um processo de muitas brigas, né, de muitos ataques. Então, a separação foi um negócio do tipo, ufa, que bom que vocês Sim. resolveram essa merda, né? Que É, é a questão da necessidade do se abrir para os ajustamentos criativos, né? exato. Eu acho que o divórcio em si, por mais que às vezes não é o ideal, assim, às vezes é a melhor saída, né? Às vezes é o Sim, melhor ajustamento que sim. um casal, uma família que já não está funcionando, que está prejudicando todo mundo e que não está conseguindo se entender, às vezes é a melhor saída. E como você disse, Exato. traz um alívio de encontramos uma outra configuração que nos livra de tudo aquilo que não estava legal e nos dá a possibilidade da gente se organizar e se estruturar de uma outra forma que pode ser mais funcional, É legal. né? Eu acho que isso que você está falando é interessante, porque o diretor faz uma escolha em muitas cenas de se fixar bem nos olhos dos atores, como se naquele momento ali tivesse uma faísca de awareness. Por exemplo, eu me lembro de uma cena em que estão os advogados numa sala. Não é aquele advogado malvado, é o outro bonzinho ainda. Sim. Eles estão numa sala e vão pedir almoço. E aí alguém entrega o cardápio pro Charlie e fica olhando para ele, e ele demora a decidir, aí ela pega o cardápio da mão dele e fala: "Espera aí, eu vou resolver". E ela escolhe a comida dele, né? Então, ele é o grande astro, ele é o cara, o diretor que ganhou uma bolsa incrível, uma bolsa para gênios, mas ele não consegue escolher a própria comida. Então, também tem uma dinâmica ali no casal de uma infantilização dele, apesar dele ser egotista. Apesar não, o egotista tem uma característica muito infantilizada, né? Ela vai assumindo essa função de cuidado. E no momento em que
ela faz essa escolha, a câmera se fixa nos olhos dos dois. E ali eu vejo, é como se ele tivesse entendendo um pouco da função que ela sempre teve na vida dele, Uhum. né? E, E eu e, acho que esses momentos são, assim, muito preciosos ao longo do filme. É nisso, é no cortar o cabelo, né? E é uma complementaridade, né? Assim, eu vejo que, apesar de ser uma relação muito confluente, eles foram se ajustando dessa forma em de que o que ele não dá conta, ela supre, e aí eles se ingessam nisso de uma forma que começa a ficar sufocante, né? Vai ficando muito Exatamente, pesado para ela, né? exatamente. E aí acho que por isso que chegou ao desfecho que chegou, dela não aguentar e ter que começar a manifestar isso, né? É, e eu queria levantar um outro ponto, né, que é a disputa territorial, quer dizer, tem uma coisa ali, Los Angeles versus Nova York, Sim. que é como se Los Angeles fosse o lugar da incompetência ou da mediocridade, e como se Nova York fosse o lugar da intelectualidade desenvolvida e tal. Então, o território dele é o território nova-iorquino, e o território dela é o território da mediocridade. Né? E como Uhum. ele vai fazendo questão de diminuí-la constantemente através disso, até que ela consegue dizer, mas eu gosto de Los Angeles. Então tem Uhum. uma coisa do tipo, até se isso for medíocre, não me interessa, porque eu gosto. Então acho que é bacana como ela vai se apropriando do território, você mencionou aí a coisa do hétero suporte. Ela vai se apropriando do território para dizer, isso aqui é meu, ainda que não seja bom, né? Uhum. Cheguei! Olha Oi, Gabi! aí, Tudo Gabi bem? estava remota, agora está presente. Estava no trânsito. Ah, sim. É, se for em Nova É, York, é assim. e realmente tem uma disputa e uma rigidez muito forte dele, né, Larissa? Até na questão do do processo selado, ter que arrumar um advogado lá. E é interessante como que ela vai conseguindo puxar ele para lá de uma forma muito sutil, assim, né? Que ela foi, aí ela começou o processo, intimou, e aí tudo vai puxando ele para se flexibilizar nesse sentido de que não é o que ele quer, não é o ideal para ele, mas é uma possibilidade viável para ela, né? E isso é algo que eles tiveram dificuldade à medida que você vai ouvindo um pouco da história durante toda a relação, né? Dele Sim, sempre puxando para o espaço, para o território, para o que é importante para ele, e ela sempre tendo que se ajustar, tendo que aceitar e abrindo mão do território do que é importante para ela. é. E é muito Eu legal como que no decorrer do processo ela vai realmente se apropriando disso. vai, é muito interessante. Quer dizer, eu acho que apesar deles fazerem caminhos diferentes, assim, os dois vão fazer ajustamentos criativos, mas ela começa pela apropriação, ela tem que fazer um movimento de apropriação do que é dela, e ele tem que fazer um desapego do que não é. Quer dizer, o mundo não é só o meu umbigo, então ele tem que fazer um desapego de si e do que estava hipertrofiado para caber o outro, para caber o Uhum, desejo do outro, o mundo do outro. Então são caminhos diferentes, mas nos dois caminhos tem ajustamento criativo. Né? exatamente. Então, tem um momento que ela está conversando com o advogado e que ela diz assim, ó, quando eu fui para o teatro dele, eu era a estrela, porque ela tinha tido fama num filme, numa produção, não sei se televisiva ou cinematográfica, ela tinha tido fama. Então, quando ela vai para o teatro, ela vai emprestar brilho, o brilho dela, a fama dela. Com o tempo, ela deixou de ser conhecida, porque teatro é teatro em qualquer lugar do mundo, né? É muito Uhum. menor o alcance do que TV ou cinema. E aí ela diz: com o tempo, com o passar do tempo, eu fui diminuindo. E eu passei a ter a função de ficar nutrindo a vida dele. Uhum. Então, realmente, nós temos alguém, a Renata comentou sobre essa coisa do alimento e tal, nós temos alguém hiperalimentado, nós temos alguém obeso, né? Uhum. Embora seja uma coisa muito da obesidade mesmo, vazia. É Sim. grande, Mas não mas, é nutritivo, né? mas não é nutritivo. Exatamente.
né? E aí ela vai se dando conta no processo dela de que ela também precisa se nutrir. Porque Uhum. ninguém fazia isso por ela. Ela não, ela esperava e isso não veio de fora para dentro ou dele para ela. Então ela vai Exatamente. descobrindo aí um caminho de nutrição para ela mesma. E no princípio, assim, da coisa, ele toma muito susto, né, Amanda? Até quando ela chega com a intimação, ele fala, ué, mas que Ele isso? fica paralisado, né? Ele fica perplexo, assim. Que isso? Exatamente, ele vai dizer, mas precisava disso? E ela fala, mas eu tô te falando que eu queria ter outra vida. Uhum. Então, isso também é uma coisa que chega muito na clínica, no consultório da gente, a pessoa dizer, por exemplo, eu falei que estava ruim, e o outro não ter ouvido, porque o outro Não não quer escutou, ouvir, né? porque não Ele quer não quer ouvir. ouvir. E aquilo é como se aquilo não fosse uma queixa. Quer dizer, se você não sentar solenemente e disser, vamos conversar sobre a nossa relação, se você vai fazendo isso ao longo do processo, é como se isso não fosse queixa. Então, Uhum. eu conheço gente que tomou susto quando veio uma separação, dizendo, mas assim, eu não sabia que estava ruim. E aí, quando você junta as histórias, as versões, o outro vai dizer, mas eu estou falando que está ruim, ó, tem muito tempo. Exatamente. Ele resiste muito a esse ouvir, né? A ficha dele vai caindo muito aos poucos, tanto que ele resiste a arrumar um advogado, né? Aí ele Sim, tem que ser pressionado pela advogada dela, que se ele não arrumar até tal data, ele vai perder a guarda. Então, assim, ele vai silenciando tudo que ela vai falando, que ela vai pedindo, ele vai realmente não ouvindo e deixando de lado. Até que chega num ponto extremo em que não tem como. E aí ele exatamente. reage muito mal, né, Larissa? Porque ele não quer perder essa fonte. Não quer. Tá muito cômodo para ele do jeito que estava, né? Exato, exato. E eu acho que no final, quando ele vai cantar a canção de forma desafinada e tudo, ali para mim é uma sinalização de que ele está deixando a rigidez Uhum. para visitar lugares de desconforto, que era uma coisa que ele também não se permitia fazer. Né? Você Uhum. lembra que muito da discussão entre eles era, né? A gente vai ficar em Nova York um tempo e depois a gente vem para Los Angeles. A gente vai para Los Angeles um tempo. E ele nunca permitiu que isso acontecesse. Porque Nova York era o lugar dele, como a gente já falou, do território do Uhum. conforto, e explorar outras coisas não era o que ele estava disposto a Ele, não- fazer. ele, não, ele não se abria para isso, Ele né? não se abria. Então, E quando ele interessante que no final ele vai, né? aí ele começa a visitar mais Los Angeles de uma forma desarmada e fazer coisas em que ele não é tão bom, como cantar, por exemplo. Uhum. Né? Então, acho que o ajustamento criativo dele é esse mesmo, é o caminho principalmente de se ir se desapegando de um lugar super confortável, do eu sou o grande astro e tudo que eu faço é bom, para poder viver a imperfeição. Né? Sim. A Luciane colocou aí em cima. Peraí, foi a Luciane que pôs? Deixa eu ver se foi. Foi. A Luciane que escreveu assim, ó. Ela tentava nutrir ele e não se olhava. Quer dizer, ela ficava só num papel de despejar lá e ele estava satisfeito com isso, porque isso também, de certo modo, enchia muito. Uhum. Né? Até que ele entende que é vazio. Se ele não se abre para o empático, se ele não se abre para a novidade, vai ficando um olhar sobre si sempre muito contaminado, né? Sim. E vai É, perdendo o sentido, né? não é? A Renata pôs aí, ó. Ele agia com ela no modo, na volta a gente compra. É bem isso, para ela ficava sempre na promessa, né? É, é. Depois, em algum momento, e não efetivava a vontade dela. O Fernando está Tem escrevendo essa aí por parte. uma questão de gênero. Ixi, e como tem, né, Fernando? Porque é isso, assim, o cara tá. E quando ele vai. Tem uma conversa, tem um diálogo que para mim é muito decisivo no filme. Antes dele receber a assistente social, quando ele aluga uma casa, porque é, ele é orientado a ter uma casa lá, né? Alugar Uhum. um lugar. Então, quando ele está mobiliando, quando ele está alugando ainda, ela vai visitar. E eles têm uma conversa muito agressiva, que tem murro na parede e tal. E ele vai dizer:
Bom, você abre mão da sua carreira, mas eu era um diretor de 20 e poucos anos que podia ter comido todo mundo e não comi. Então, olha a medida, né, do que é caro para cada um. Quer dizer, ela está abrindo mão da carreira e isso é esperado como papel feminino. E tudo bem, Ele, né, ela fazer isso. ele era um diretor brilhante, badalado, cercado de gente, e não comeu ninguém. Então, ele conta disso como um favor que ele fez para a relação. Uhum. E até pegando o gancho que você citou essa conversa, né, Larissa, eu acho que essa conversa foi o primeiro momento em que eles conseguiram realmente dialogar. Apesar de ter sido uma Concordo. conversa muito agressiva, como você disse, de jogar muito na cara um do outro o que você fez, o que você não fez, o que, né, o que eu dei, o que você deu, foi a primeira vez em que eles realmente se ouviram e cada um conseguiu expressar a sua versão, Isso. né, ao longo desse relacionamento. Então, ali foi um momento que eu vejo de uma awareness, assim, dos dois, de cada um conseguir realmente se dar conta do que estava acontecendo e expressar e colocar isso para o outro, Eu né? concordo. Eu acho que, aliás, o diálogo tem exatamente essa característica. É como se a gente estivesse vendo uma trajetória dos não ditos, Uhum, de tudo que era calado entre o casal, para a agressividade, para depois eles chegarem num meio termo. sim. Para depois da coisa, né? Tipo, ó, a gente não pode falar nada, estamos silenciados um pelo outro, de repente a gente solta tudo naquele jorro, e agora nós Uhum. vamos chegar num lugar confortável Uma para todo mundo. elaboração disso e de ressignificar e de se reestruturar a partir daí, né? Que foi o que Exatamente. aconteceu, né? Isso, e é o ajustamento criativo mesmo, né? Deixa eu falar E aqui. até pegando um pouquinho da questão da agressividade para a Gestalt terapia, que a gente olha para isso, né, Larissa, não como algo ruim, mas às vezes Sim, como algo necessário, né? Porque às sim, vezes a gente precisa despejar, né? A gente precisa quebrar, destruir algo para poder reestruturar e reconstruir. E às com vezes isso é certeza. feito de uma forma intensa, de uma forma abrasiva mesmo, porque não tem como fazer de um jeito muito bonito. É, e E porque eles, eu acho que estavam os dois já, eles foram engolindo, né? Engolindo. E eu acho que aquela disputa do tribunal, dos advogados, assim, em que eles não se expressaram, eles ficaram lá só vendo e ouvindo aquela bagunça, aquela baixaria toda, foi meio que o ponto, assim, o limite para eles conseguirem realmente é, se expressar e se é afirmarem. verdade. Assim, eu acho que tudo que fica muito silenciado durante um longo tempo, quando aparece, tende a aparecer de forma violenta, né? Tanto Exatamente. que, mais necessário, como você colocou, tanto que muitos experimentos da Gestalt são exatamente para tocar nesse ponto da Exato. agressividade freada, 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 que precisa sair do freio, Que né? precisa Precisa sair da ser fuga. colocada para fora, né? Sim. Ó, A aqui tem gente um está aí para comentário. 5 minutinhos, né? Vamos falar aqui, então. Deixa eu só ler esse comentário da Stephanie aqui, ó. A advogada fala sobre o papel da mãe, né? Sobre ser a mulher perfeita. É, exatamente. Tanto que quando ela vai falando lá numa entrevista simulada, você bebe? Bebo. Você cheira, você usa droga? Ah, já cheirei cocaína. E aí a advogada vai cortando e fala: não, 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 não. Isso aqui não pode acontecer, né? E aí tem o espelhamento, que é o espelhamento em Maria, né? A Renata também fez um comentário. Eu acho que a gente pode então caminhar para o final, Amanda. Eu queria que você falasse assim as suas considerações finais e depois a Renata entra de novo para fazer as dela. Pode ser? O Tá, que você pode acha? sim. Pode? Eu acho que assim, né? A gente até ficou naquela coisa, nossa, no Dia dos Namorados nós vamos trazer um filme assim, né? Que traz uma visão assim, não tão idealizada e romantizada, né, de uma relação, mas isso que eu acho que é mais interessante nesse filme, sabe? A gente consegue ir se apropriando de uma história, de uma família, em que está muito desajustada, em que está muito disfuncional. E é muito legal ver a evolução deles individualmente e da relação Sim, deles, né? E o que eu acho mais legal é que passa a mensagem no final, assim, de que é possível um divórcio que termine de uma maneira
boa, amigável, apesar do processo ter tido altos e baixos, mas no final cada um conseguiu se ajustar, se encontrar e estabelecer uma relação legal. E fazer esse papel de pai e mãe de uma outra forma, Isso. independente do papel de marido e esposa, né? Então eu acho que é uma história que traz para a gente uma reflexão muito legal sobre essa questão nos relacionamentos, né? De que como você vai fazendo, e essa flexibilidade, essa abertura para novos ajustamentos é essencial. Tanto para a relação dar certo, quanto quando ela não dá certo também. Uhum. Ótimo, Né? eu também pensei muito nisso, quer dizer, de qualquer maneira estamos falando sobre ajustamento criativo, então Exatamente. só por isso já vale esse filme estar colocado no Dia dos Namorados. Exatamente, ajustamento criativo é essencial em qualquer relação, né? Ok, Então então tá, gente. agora eu vou chamar a Renata, então. Tá. Obrigada, viu, Amanda? E Obrigada a vamos vocês, beijo aprimorando e aí. tá, até a próxima, então. Beijo, Tchau. tchau, tchau. Renata, então, vou ver aqui. Eu acho que eu posso te mandar um convite. Deixa eu ver. Posso. Acho que deu certo aqui. Deu. Vamos ver se eu não vou Entrei, estar com eco, né? Ai, o né? eco. Então, gente, assim, voltando de Apareceu, novo, né? até para a gente fechando a live, para não estourar o horário que a gente se propôs a estar aqui com vocês, eu só queria ressaltar essa questão da estética da relação mesmo, porque na Gestalt terapia a gente entende que relações esteticamente bonitas, elas são sadias, elas têm uma boa forma. Então, por mais que o filme não tenha um final esperado, e isso gera frustração em muita gente, porque não é aquela coisa hollywoodiana de final feliz, feliz para sempre, ele tem um final possível, sabe? Ele vai dizendo desses ajustamentos dessa família, dessas tentativas, como desse crescimento mesmo dos personagens no rumo de uma autonomia, né? No rumo de uma construção própria. Então, acho isso muito importante de pontuar. E também acho que fica uma pulguinha ali no final, que é a coisa da situação inacabada. Eu li muito aquela cena final do Halloween deles, né, e do Charlie meio sem fantasia, e alguém sugeriu para ele de fantasma. E eu fiz muito essa associação do fantasma exatamente como uma situação inacabada, né, como que é a sombra, como que está ali presente, como que ainda precisa ser digerido, ainda precisa ser integrado. Então, assim, conquistaram uma boa forma, mas aí já dá talvez uma noção para a gente de que outros ajustamentos serão necessários ao longo do tempo. Sim, sim. Né? A Mariana está até comentando aqui, ó, o final pode dar medo nas pessoas. O final pode dar medo mesmo. Ainda mais se você pega, é um Sim, diretor, uma atriz, parece um casal tão legal, descolado. Mas é isso, né? sim. Todos nós enfrentamos os nossos fantasmas aí. Todos, todos os que se dispõem a se relacionar e estar vivo no mundo, né, Renata? Sim, exatamente. Acho que é isso, né, Larissa? Eu acho que é isso aí, gente. Eu queria pontuar só por último o que eu já falei no início, né? Eu acho que o diálogo tem um protagonismo nesse filme, né? Quem não viu, veja depois, né? Quem está aqui sem ter visto o filme, preste muita atenção nos diálogos e como eles aparecem como uma ferramenta de libertação do inautêntico, na minha opinião. Né? Então, essas pessoas Sim, estão fazendo uma trajetória de autenticidade através do diálogo, principalmente. Ô, perfeito. gente, depois deixa aí para nós. Vocês não falam que essa live na hora do almoço rolou, não rolou. Faz um comentário aí, por favor, ou deixa lá na própria página do Instituto Veros o que vocês acharam disso, para a gente também ajustar. Né? Se o horário de Sim, repente não ficou legal, a gente faz no horário mais cheio mesmo, que é o início da noite. sim, Tá? contribuições são bem-vindas. Gente, muito obrigada a vocês, então. Obrigada, Obrigada, Renata. beijo. Obrigada Bom a dia você. dos namorados para todos nós, viu, gente? Muito obrigada. Verdade. Bom almoço.
Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.